Bom dia, estamos iniciando mais um Performance em Debate, o primeiro nessa retomada agora feito no modelo pensado originalmente, que é de estúdio, né? E temos hoje o convidado Marcos Martins, que gentilmente topou participar desse experimento aqui, né? Bom dia, Marcos, tudo bem? Oi, bom dia, gente. Bom dia, obrigado pela oportunidade de ter esse bate-papo com vocês. É, Agradeço também os que estão presentes, né, aí, e os que vão assistir a esse programa. Nós estamos aqui no E estúdio o hoje. IFTA, né, o IFTA, a Ana Isso. Folador, a Cacau e a Isis, além do Carlos Borges. Obrigado a vocês. Isso, eu ia apresentá-los, mas você já fez a apresentação, mais fácil. Agradeço a participação de todos aqui, são membros do grupo de extensão, do projeto de extensão de performance, né? E vamos bater um papinho pedindo a você para falar um pouco sobre a tua pesquisa, Marcos. Você, conversando com a gente informalmente antes do programa, você falou que o primeiro trabalho que você gostaria de falar relacionado à performance seria o Reação, é isso? Exatamente. Para mim, esse trabalho, assim, é importante eu colocar ele no início, né? Porque ele não só começa a minha trajetória como artista, como também ele passa a ser uma mola propulsora do meu trabalho no campo da performance. Embora seja uma intervenção urbana, a ideia de pensar um pão, né? Só para vocês, eu vou tentar descrever um pouco o que é essa imagem, né? Desculpa, Marcos, seria legal se você pusesse uma imagem, realmente, para que as pessoas Eu que não mostro conhecem, né, se para apresentar, por vocês aqui. favor. Desculpa aí alguma coisa, porque a gente está iniciando, né? Estamos aprendendo a fazer esse programa nesse módulo ainda. Bem, eu estou compartilhando com vocês agora essa imagem que vocês estão vendo aí. Positivo. Vamos sim. Ok. Então, esse jogo de imagens, a gente tem na parte superior, nas imagens menores, é, uma composição de pães ensacados, né? Esse é um trabalho de 2002, 2003 e vai até 2006. E no lado direito de quem tem uma intervenção que aconteceu em Salvador. Foi uma chamada do grupo GIA, né, Grupo de Interferência Ambiental, e à época o meu trabalho era colocar esses pães nas ruas, né? E a imagem de baixo, ela contextualiza essa relação do pão, do corpo e do próprio invólucro plástico, né, que está tanto envolvendo o pão quanto envolvendo o corpo. Por isso que eu propus aqui nessa brincadeira, né, de pensar esse caminho, né, faz essa linha não tão linear, e talvez é interessante que não seja linear, inclusive, porque ela vai e volta, né? Eu pensei em trazer para a gente pensar essa relação do corpo e do pão no meu trabalho. Talvez seja o ponto de partida para falar um pouco do meu processo. Alguém quer alguma questão? Talvez você explica, por favor, a dinâmica desse trabalho, porque a gente está vendo aqui uma disposição. A gente está vendo uma disposição dos pães no chão, nas sacolas, e estamos vendo também uma situação na rua. É isso que as pessoas estão pegando o pão. Como é que fica essa mobilidade? Como é que é a dinâmica desse projeto? É bacana a tua pergunta, Ifta, porque essa dinâmica ela se dá de forma muito distinta no espaço público e no espaço expositivo, né? Primeiramente, acontece no espaço público, onde eu coloco esses pães ensacados individualmente, nesses invólucros translúcidos, né, e coloco suspenso nas árvores dos espaços públicos, em praças, sobretudo. E aí a assimilação, não só a assimilação, mas a apropriação do pão pelo público se dá de forma muito orgânica e muito natural, né? E quando
Um ano depois, isso foi em 2002, 2003, 2004, quando eu faço um individual no Centro Cultural Banco do Nordeste, uma das salas que eu ocupo, são 2 salas ocupadas, eu coloco no chão, eu preencho o piso da galeria com cerca de 4.000 pães que são ensacados individualmente também. O próprio gesto de montar, de construir essas meta-arquiteturas, né, do corpo com invólucro, o pão no invólucro de plástico, e construindo ali uma trilha, né, onde as pessoas atravessam esses pães, e também podem, de alguma forma, permitido também a apropriação do pão. No entanto, no espaço público, no espaço diferente do espaço público, que a dinâmica se dá de forma muito voraz e muito natural, como é o espaço público, no espaço institucional, o que a gente vai ver que, embora haja uma intenção ou uma pretensão de que as pessoas levem o pão, se apropriem do pão no espaço da galeria, o que se vê é a não apropriação, até a própria estrutura museológica, né, que impede essa performatividade do corpo de quem circula na instituição. E a gente vai ver os pães se apodrecendo, né, vai ver uma outra temporalidade, uma outra corporeidade desses pães, que é o apodrecimento desses pães durante 4 meses no Centro Cultural. É interessante, Marcos, e parece que essa ideia do pão embalado, ela é mantido, né, no outro trabalho que você se referiu, que é o Membrana Corpo, não é isso? Que já está com a imagem ali. O trabalho que você fala, Carlos, é exatamente um desdobramento dessa relação do pão e do invólucro, né? Eu acho que vale a pena pensar, e é nesse momento que eu começo a me reconhecer como pão também, né? Reconhecer o meu corpo com essa materialidade, que ela é orgânica, que ela é afetada pelo tempo, né? Ela apodrece, né? E o que eu me proponho nesse sentido é fazer uma indumentária, uma roupa de plástico bolha, e ofereço, visto essa roupa de plástico bolha, performo essa ação, né, de me colocar como um pão a ser tocado, a ser devorado, a ser degustado, né? Mas também ofereço essas indumentárias para o público, né? Para que elas, de alguma forma, também tenham essa experiência de alimentar o outro, né? Acho que vai muito nesse sentido poético mesmo, de gerar atravessamentos, né? Porosidades. Então, e também entender que esse corpo, ele é arquitetura, corpo é arquitetura é corpo, e para mim essas coisas são indissociáveis. Quando eu vejo corpo, eu vejo arquitetura. Quando eu vejo arquitetura, eu vejo corpo. E aí meu trabalho vai atravessando essas questões de materialidades, né? De metamaterialidades. O pão vira corpo, a rapadura vira corpo, e vice-versa. Nesse trabalho, você caminhava também, né? Assim como nesse primeiro trabalho do Reação, você em vez de as pessoas caminharem entre os pães, você caminhava entre as pessoas. Havia uma inversão dessa relação, não é isso? Bem percebido. Eu não tinha parado para pensar essa situação de deslocamento do corpo, né? Mas é legal, é importante, é interessante você falar isso A inversão. da inversão do deslocamento, né? O deslocamento oferecido anteriormente como um trajeto, como trilha, agora se faz no próprio corpo do artista como não mais como trajeto, mas como destino já, né? Final, como aquilo que se oferece no fim, né?
Perfeito. E como é que você liga esse trabalho, Marco, na sequência, ao outro que você comentou comigo, que é o Amplexo? Certo. De alguma forma, eu queria fazer um exercício com vocês. Entre as palavras-chave que me tocam, né, que me atravessam, uma dessas palavras é o que está no conteúdo da minha pesquisa e da minha tese de doutoramento, que é envoltórios. Quando eu uso essa palavra envoltórios, invólucros, enfim, eu penso nessa dimensão do corpo como capaz de abrigar, capaz de ser moradia, de ser abrigo, mas também pensando essa ideia expansiva do que é ser arquitetura, sabe? E aí, quando eu penso o pão como corpo e o invólucro como arquitetura, lá no pão e no saco, né? Plástico. Quando eu me visto com o plástico bolha, o meu corpo, ele recebe a arquitetura, que é a própria roupa de plástico bolha, mas ao mesmo tempo meu corpo é abrigo e é arquitetura para outra pessoa. Quando eu abraço alguém, eu sou a arquitetura dessa pessoa, porque eu gero nela a ideia de proteger, de abrigar, de acolher. Então, pensar a arquitetura numa dimensão sensível, aquela que gera o conforto, o abrigo, né? Então, quando eu penso a ideia de arquitetura, eu penso agora numa ideia ampliada, e nisso os outros trabalhos vão para esse deslocamento, né? Vão para esse lugar, né? E quando eu assumo esse lugar do corpo como arquitetura, os outros trabalhos, como esse que você falou, do Amplexo. do amplexo, É o anterior, né, Marcos? A imagem anterior. Esse aí, do arame farpado, né? do amplexo, ela tem essa dimensão de entender esse corpo como um lugar que necessita de proteção, e por necessitar de proteção, ele começa a tentar se envolver também com uma outra materialidade, que é o arame farpado, né? É cercar o terreno, é cercar o corpo, é proteger-se também, é ser território, corpo como território. Maravilha. Alguém? Falando um pouco sobre arquitetura, você falou sobre fazer um exercício, eu pensei muito em como a inversão, né? Que você está falando sobre o seu corpo, mas agora pensando um pouco em arquitetura, quando a gente pensa numa casa, a casa ela é sempre pensada em ser abrigo para alguém. E quando a casa deixa de ser abrigada, ela ganha outros adjetivos. Ela se torna, por exemplo, uma casa abandonada, porque não há mais pessoas ali, né? Então eu acabei fazendo esse exercício de ligar a arquitetura à sua pesquisa, porque aí se a casa deixa de ser abrigada, ela passa a ter um outro nome que vira uma casa abandonada, sabe? É isso. É bonito ouvir você falando isso, Ana, assim, porque quantas vezes nós somos também casas abandonadas? Verdade. Quantas vezes nas nossas vidas, no nosso tempo de vida, a gente também é abandonado de alguma forma? A gente deixa de ser abrigo para o outro e a gente nem sequer tem abrigo para si mesmo, né? E o que resta nesse momento é uma situação onde nós somos corpos ruínas, somos arquiteturas em ruínas, mas que ao mesmo tempo a gente está sempre em reconstrução. A gente se refaz, a gente se cura, se regenera e volta a ser de novo uma arquitetura como uma reforma, né? A casa recebe uma reforma, ela volta a ter a sua função de abrigar. Mas eu entendo que nesse vazio do desalento do corpo, onde o corpo humano, não humano, ou mais que humano, não está mais presente nesse abrigo, e aquilo que o de fora chama de ruína, talvez o dentro diga que seja um espaço de reserva, um espaço de preparação para o próximo tempo, né? Sabe? A gente está sempre em regeneração, de alguma forma. E a casa também, né? Porque ela passa a ser abrigada por outros seres. Exatamente. Plantas, animais.
Exatamente, por isso que eu falei dessa relação do abrigo não só para o humano, né? Eu falei do não humano e do mais que humano. Pensando também que, além da fisicalidade do corpo humano em si, tem os animais, tem os insetos, que abrigam aquela moradia. As plantas também, né? Isso já leva, já dá um gancho para a gente falar do Casa Abrigo, que é um outro trabalho teu que você já deu uma palhinha ali, né? Já deu uma avançada, tinha dado uma avançada, que eu acho que é o próprio no slide teu, não é isso? Isso. Pode falar um pouco dele, por favor? Esse trabalho é o Para-Abrigo, né? E é um jogo de palavras que também transfere o joga com a ideia de paraciclo, né? O bicicletário que, num período na rua, no espaço público, ele pode ser transformado pelas pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social, elas podem se abrigar utilizando os bicicletários da cidade. É uma proposição, é uma intervenção urbana, e aí onde eu construo essas arquiteturas móveis, né, de deslocamento, de contato, e ofereço, deixando esses dispositivos na rua, né, como quase uma provocação, né, para se pensar e olhar para esse lugar. Essa imagem é do Contemporão São Paulo, ô Marcos? A primeira imagem é do lado esquerdo, é do Contemporâneo São Paulo. A que está coberta é da Oswald de Andrade, no Bom Retiro. Inclusive, no entorno do Bom Retiro, na proximidade, a gente tem ali o pessoal do Fluxo, né, na Cracolândia. Então, tem toda uma ideia de pensar também esse dispositivo para aquele lugar, ali no centro de São Paulo, né? Esse trabalho parece relacionado, assim, o que eu conheço um pouco mais da tua pesquisa, com aquele trabalho que você fez também de situação de rua, do mestrado, né, Marcos? E também aquela situação da lixeira, né? Que é aquela foto que a gente fez em São Paulo, não é isso? Falar um pouco sobre isso? Inclusive, você foi um provocador e, ao mesmo tempo, foi o responsável pelo registro, né, pela fotografia, pela foto performance. Eu não coloquei essa imagem aqui para a gente ver, mas só para, já que você descreveu, é uma lixeira na Santa Cecília, que é um bairro aqui na centralidade de São Paulo. E é muito comum esse tipo de lixeiras que estão em condomínios, enfim, que tem uma escala de um corpo, né? Ela exatamente tem a escala de um corpo e, por vezes, elas se assemelham a casas, porque tem o gradil é construído como se fosse uma casinha, né? Então, e aí e num processo, num lugar onde a gentrificação é feroz e o assédio do mercado imobiliário também, a gente fez assim esse exercício, né, de pensar aquela lixeira como um abrigo de um corpo, né? Então eu me deito nessa lixeira e o Carlos fotografou esse processo, né? E me coloco ali como quase que vestindo aquela arquitetura gradil lixeira. E no mestrado você teve essa questão com o banco também, com essa questão da pessoa em situação de rua, né? O mestrado todo foi esse processo, né, de pensar. Eu chego em São Paulo e me sinto numa situação até vulnerável, assim, e eu passo a escala da cidade é outra escala, é diferente da escala de Fortaleza, de onde eu vim. É uma escala muito, muito gigantesca. E o meu olho começa a perceber essas situações e eu já vinha com trabalho em Fortaleza, trabalhando pensando pessoas em situação de rua, né?
como essas pessoas de alguma forma subvertiam o espaço público para transformá-los em espaços íntimos, né, em moradias também. E essa ideia de pensar o lugar da arquitetura como uma arquitetura que pensa no outro, né, uma arquitetura afetiva. E é interessante porque assim, foi aí que eu me encontrei também, né, porque a minha formação é como arquiteto e como artista visual, né, primeiramente como artista visual, e depois que eu fui concluir, embora eu tenha começado primeiro o curso de arquitetura, né, eu fui concluir a arquitetura. Mas trabalhei muito tempo na arquitetura, no mercado de projeto, escritório de arquitetura, e eu entendi que eu precisava e queria e desejava falar da arquitetura pelos olhos, pela lente da arte, por ser e ter a possibilidade de jogar uma luz crítica sobre os processos presentes nas cidades, na forma de morar, de construir, de viver no espaço público e no espaço das cidades. Marcos, essa combinação arquitetura, design e arte, eu acho que é muito bacana essa possibilidade de transitar entre essas áreas, e muito interessante e importante, na real, pensar essa relação da projeção desses mobiliários urbanos e como como eles são construídos numa forma hostil, né? Numa forma que tenta moldar um uso assim limitado e excludente às vezes. Então, como você fica atento a essa situação e como você então projeta uma inversão, apropriação dessa situação para transformá-la num outro tipo de aparelho. Então, se você quer comentar um pouco mais sobre isso. Esse trânsito, acho que ele foi acontecendo. Acho que primeiro é muito bom entender que eu venho de um lugar que entende a diversidade, entende a mistura, entende, acho que até a própria condição de me interessar também por esses processos nas artes, né? Veio talvez por uma questão, e veio com certeza de uma questão muito pessoal, né? Íntima. Ou seja, o que acabou acontecendo foi um compartilhamento de experiências que eu vejo se repetir hoje em outras situações, né? Assim, a questão do trânsito sempre esteve presente na minha vida, né? Assim, eu morei numa casa de taipa, nasci numa casa de taipa. Uma outra casa de taipa que que eu morei com os meus pais, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, ela demoliu porque choveu muito e a gente ficou desabrigado. Então, eu entendo que todo esse processo, de alguma forma, me construiu, né? Inclusive até o fato do pão mesmo, né? Pensar a relação do alimento, do pão, tal, da arquitetura, das artes, tudo isso de alguma forma não veio de um impulso, não, veio de uma experiência encarnada em mim mesmo, né? Assim, experiência de alegria e de dor, né? De opostos. Eu fui padeiro na minha vida, na adolescência, sobrevivia vendendo salgados, pães, bolos. Então, a experiência de trabalhar com pão, para mim, foi muito natural também. Não foi uma materialidade que, de repente, eu vou trabalhar com pão, eu vou trabalhar com design, eu vou pensar a cidade. Não, porque eu passei a ver o outro a partir do meu olhar também, de quem sente a dor do outro, né?
E quando eu penso nisso, na real, me coloco no lugar do outro, porque eu tenho a certeza que eu não vou mudar o mundo com isso. Mas eu posso mudar uma pessoa, mudar a vida de uma pessoa. Eu posso mudar, inclusive, afetar outras pessoas a pensarem e enxergarem a vida, né? O cotidiano da vida, lá fora, fora das suas casas, suas prisões, né? Então, assim, eu acho que esse trânsito entre, que você fala, entre performance, entre design, entre arquitetura, entre artes, é porque eu não sei se eu consigo separar também. Talvez eu não consiga. Eu não consigo separar design de arte nesse momento. Porque se eu faço, se alguém fala que o que eu faço é design, acho que talvez não me interessa menos saber o que é em si. Codificar isso, sabe? Qualificar isso como sendo, colocar em prateleiras. Eu prefiro, talvez, falar que eu faço o que, o que vem do meu íntimo, assim, o que vem de dentro de mim. O que me afeta, primeiramente, talvez por essa razão, quando eu ande pela cidade, eu já tenho um olhar muito aguçado para perceber coisas que talvez outras pessoas não percebam. E, ao mesmo tempo que eu percebo, eu tento imediatamente produzir alguma materialidade que possa ser, pela poesia, pela arte, possa atravessar pessoas, sabe? Porque eu entendo que a arte tem essa potência de gerar essa penetração, sabe? Na dureza humana, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu não sei se eu te respondi, assim, Ifta. Mas, mas eu acho que é por aí. Marcos, você fala da arquitetura, seria uma arquitetura social, né? Acho que o tempo inteiro, não é isso? Eu falo que é uma arquitetura para o outro, né? Porque como é que eu posso oferecer uma arquitetura para mim mesmo se eu não consigo oferecer para o outro? E vice-versa, sabe? Eu, no momento, por exemplo, eu estou num processo de trabalhar junto da faculdade da FAUSP, né, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, numa comunidade no Grajaú. E está sendo maravilhoso, assim, trabalhar com sair da centralidade, porque são dois blocos, né? Centro de São Paulo, onde está uma parte do que eu venho desenvolvendo, sobretudo na Cracolândia, e, e a outra parte na periferia, né? E lá o contato é direto com a natureza, com as escolas do lugar, né? Com as crianças, com os adolescentes. Então, a escala é diferente, a horizontalidade. Então, assim, acho que o, seria uma arquitetura social ou seria um gesto social? Porque não é só arquitetura, né? É conversa, até o próprio fato de se aproximar do outro, conversar com o outro, é um gesto de arquiteturar o outro de alguma forma, de abrigar o outro. E quando eu falo de arquiteturar, é de abrigar e também ser abrigado nesse abrigo oferecido, sabe? Então, assim, a ideia é mais, eu acho que mais expansiva. Não é uma construção de uma materialidade, construir um teto e quatro paredes. Não. É construir o solo, plantar no solo, construir uma base, que aí sim a gente vai germinar junto nesse terreno, a gente vai plantar junto, a gente vai construir junto e construir junto um abrigo que nos proteja. E essa relação de proteção, ela está dentro de um abraço. É isso que é a coisa mais simples. Quando você abraça o outro, você protege o outro, você abriga o outro. E para que serve a arquitetura, se não para nos proteger, nos abrigar das intempéries e enfim, da vida lá fora? É isso. Certo. É um lugar de conforto.
Certo, bem claro. Essa imagem que nós temos vendo em cima ainda é o casa-abrigo, Marco? Essa que você está... Não, esse trabalho é um outro dispositivo, foi até uma performance realizada na Benedito, né, no Contemporâneo. Esse é o Eu Casa, né? É uma performance onde eu observo essa estrutura, né, esses dispositivos, né, dos camelôs, que são arquiteturas de desmontagem, arquiteturas de deslocamento, que rapidamente precisam ser desmontadas e transladadas para um outro lugar, né? E eu modifico eu me aproprio da estrutura em si, mas eu modifico e redesenho essa estrutura para abrigar um corpo. Isso é interessante porque foi antes da pandemia, né? Exatamente um ano antes do lockdown. E aí se faz um quadradinho ali, uma casa para um corpo, né? E, e, e aí essa roupa, essa indumentária também, pensando inclusive essa questão do invólucro, a roupa que envolve o corpo e o todo do dispositivo que envolve o corpo e a roupa. E assim, pensar nessas camadas também. E se a gente pensar em outras camadas para além disso, a gente vai enxergar. Uma outra questão, você é artista, pesquisador e professor. Como é que você vê esse trânsito? É uma pergunta de muita responsabilidade, assim. Eu acho, eu costumo falar, e desculpa, às vezes eu sou um pouco, eu preciso dar algumas voltas para falar uma coisa que é muito simples. Mas eu vou tentar não dar essas voltas e tentar ser bem objetivo. Duas palavras me são muito caras, são muito importantes. E nas duas eu tive uma dificuldade de aceitar o título, né? Vamos dizer assim. Quando eu mandei a primeira vez um trabalho para um salão, foi um salão de escultura em Fortaleza, e eu mandei uma escultura de madeira, triapoiada, tinha 2 metros por 2 de diâmetro, e mandei o trabalho. Eu ainda estava no curso de artes, estava iniciando o curso de artes, e fui selecionado, e meu nome saiu no jornal, os artistas selecionados, aquilo, eu fiquei mal. Eu fiquei mal. Muito mal. Porque naquele momento, a sociedade cearense tinha dito que eu era um artista. Mas eu não me achava nem me considerava um artista. Tanto que na exposição, eu fui montar a exposição e não apareci na vernissagem, com vergonha. E aí, era um salão, eu ganhei o prêmio no salão, sem estar presente. Depois eu comecei a pensar esse lugar de artista, sabe? E tentar entender se eu sou mesmo artista ou não. Então, enquanto eu não me reconheci como tal, eu não me sentia bem falar que eu era. E aí, depois, com o trabalho dos pães, eu comecei a entender qual o processo do artista e a responsabilidade dele no mundo. De igual forma, a de professor. Quando eu chego na UFES para dar aula, eu nunca tinha dado aula, os alunos, eu lembro que eu cheguei, pousei de manhã, tomei posse meio-dia e 2 da tarde estava dando aula. Os alunos, professor, nossa, aquilo doía tanto. Porque eu achava que eu estava enganando aquele povo, aqueles 25 alunos. Porque eu também não me achava professor. Eu só fui me sentir professor com o tempo. 3, 4 meses depois, eu fui vendo os resultados e vi, poxa, eu sou professor. Então, eu acho que essa relação é de muita responsabilidade, muito peso. O ser artista e o ser professor são 2 condições de extrema importância e que eu valorizo muito. Sim.
e que hoje na minha vida estão presentes de forma muito, muito positiva, que me constrói todo dia. E eu tento passar isso para os meus alunos. É isso. Ei, bom dia, Marcos. Eu percebo que, tipo assim, seu trabalho tem um caráter muito forte na esfera pública. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre as dificuldades que você encontra na institucionalização do seu trabalho, em levar ele para a galeria, e qual a relação que tem, assim, o que ele perde, o que ele ganha no espaço público. E é isso. Bacana. Boa pergunta. Essa dinâmica, né, do espaço da rua, do espaço institucional, são dinâmicas que precisam ser muito bem equilibradas, né? Primeiro que a minha natureza, a minha formação não se deu sobretudo e sobremodo, sobremaneira, enfim, na rua. Eu fui formado por um coletivo de artistas. Eu fui formado por pessoas da minha mesma idade que eu comecei a rodar o Brasil e participar de intervenções urbanas, enfim, Salvador, Recife, São Paulo. O que eu aprendi na rua, a universidade não me ensinou. Nunca seria capaz de ensinar. E essa relação também, ela acontece com o espaço, né? Você fala da relação da esfera pública, mas também a gente tem aí como contraponto a esfera privada, né? E quando a gente fala da esfera privada, a gente fala das instituições de uma forma geral. Há uma necessidade, entendo, de ter entender qual é o seu papel nesse sistema da arte. Entendendo qual é o seu papel, você também se colocar nesse sistema de forma muito crítica e não a qualquer preço, e não por preço algum. Ou seja, talvez por essa questão, o meu trabalho é um trabalho difícil de entrar numa instituição comercial, né? Porque talvez hoje as instituições, as galerias, elas não olham ainda para o espaço público, não olham ainda para essa população. E talvez exatamente seja essa a questão, e isso é importante também encontrar, que que o trabalho que pensa as relações do corpo mais vulnerável, ou do corpo vulnerável, seja acho que para pensar essa relação dessa vulnerabilidade, talvez não seja de interesse dessa esfera privada ainda, mas ela precisa ser de interesse não para ser comercializada, porque ela precisa também atingir um outro público que não olha para essa esfera pública, não olha para o espaço público, não olha para que vivem, exatamente são essas pessoas, da sua grande maioria, que consomem arte, que sequer conhece a porosidade da cidade, que talvez ande na cidade envidraçado nos seus carros blindados e não sentem a poeira da rua, não sentem o cheiro da rua, né? Por isso que eu entendo que é importante esse infiltração, essa é a palavra. Eu acho que o papel do artista é ser um infiltrador, ele infiltrar na sociedade e
e atingir essa sociedade em todas as suas camadas, da camada mais simples até a camada mais privilegiada. E aí acho que o papel do artista é esse. E qualquer artista deveria pensar talvez assim, sabe? Independente da pesquisa que ele faz. E a pergunta é, para quem você faz, sabe? O que você faz, por quê, para quem você faz. E o artista tem esse papel muito importante de alcançar lugares que são muito blindados, são muito fechados, mas tem que chegar lá para infiltrar, para ser um germe que vai desestruturar essa desumanidade presente nessas camadas. Maravilha, Marcos. Só abrindo parênteses aqui entre a pergunta da Izzy e do IFTA, que parece que a extensão que exatamente nós estamos fazendo aqui é essa possibilidade de te dar aquilo que que você falou que a universidade é incapaz, naquela segunda palavra, professor. Você falou 2 palavras, artista e professor, que é levar a universidade para a rua e trazer a rua para a universidade, né? Exato. Assim, e a universidade tem esse papel, né, Carlos? Assim, a gente fala muito de extensão universitária e tal. Para dentro, né? Faz extensão para os que já estão capturados, né? Já estão prontos, né? Pois é. E será que a gente está fazendo extensão para fora também? Para Maravilha. aqueles que não conhecem, né? Para aqueles que não têm essa oportunidade? Maravilha. Marcos, até pela questão do tempo, que a gente tem a limitação da coisa, esse trabalho que você está mostrando agora é o Ninho, é aquele anterior? O Ninho é esse que é uma estrutura, né? É uma feita de pau a pique, que foi realizada numa residência no Vale Dourado, em Friburgo. E nesse processo fico imerso nesse lugar que é em torno de uma floresta. Eu começo a coletar esse material, essa materialidade da terra, os galhos, e eu componho um ninho para esse corpo, né? Esse corpo artista, e preencho ele com essa estrutura da terra do lugar, né? Muito Também é uma indumentária, né? Eu me visto com ela de novo. Muito bacana. E essa outra foto que você mostrou foi de um trabalho em Cuba, não é isso? Não, esse daqui foi em Cuba, que é o trabalho do Paris de Malecón, né? Que foi numa residência artística lá em Havana. E é um vídeo, né? Um vídeo performance onde o meu corpo fica numa posição de muro, né? De resistência, né? Enquanto as ondas vão batendo nesse corpo, né? E ao mesmo tempo que o muro ele vai se desfarelando, né? Com a força das águas, o meu corpo também vai sofrendo esse impacto e se colocando como arquitetura, né? Como resistência mesmo. Muito interessante. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, Marcos, assim, nós temos aí 10 minutos ainda. Eu queria que você falasse aí livremente o que você quiser, ou quiser comentar para fechar aí. Bem, acho que o que é importante, talvez, para deixar registrado aqui para vocês e para quem vai
nos ouvir e nos ver, né? Acho que vocês tocaram em questões muito importantes em relação o próprio lugar do artista no mundo. Para mim é uma questão importante que foi tocada aqui. Eu fico tentando a todo instante olhar para essa, essa ideia, né, e não me esquecer dela, por eu saber que eu tenho uma responsabilidade nesse mundo, eu tenho um papel nesse mundo, que é de alcançar, de tocar, de desfazer, destravar, talvez, situações que impedem os olhos de enxergar para as condições das pessoas que necessitam, né, e todos nós necessitamos de uma forma de abrigar, né? Essa relação do abrigo em si, como eu coloquei no início, ela é singular nas minhas questões. Eu não consigo enxergar outra forma de ver o mundo, outra forma de ser no mundo, a não ser essa de me fazer arquitetura, me fazer abrigo, me fazer abraço, me fazer acolhimento, né? De ser acolhimento para nesse mundo. E talvez se tivesse uma representação do que do que eu sou, assim, ou do que eu desejaria ser nesse mundo, talvez seja essa a representação, a de um pão ainda. Acho que a ideia do pão, para mim, ela é basilar, assim, ela tem uma relação de alimentar, ao mesmo tempo que ela tem uma relação de uma materialidade que envelhece, que enruga, que endurece, que amolece, que apodrece. Então, talvez esse pão, hoje, para mim, seja... E aí é um exercício que eu tenho tentado praticar poeticamente. O pão anterior, que era esse pão vivo, né, esse pão de uma materialidade orgânica, de trigo, ele agora eu tenho trabalhado com o pão como um semente, né, com o pão como um pão de barro, né? Inclusive eu tenho um aqui, eu posso mostrar para vocês, né? É um pão de barro, onde eu estou plantando, né, nesse vinco, né, do pão. Ou seja, o pão, de alguma forma, ele tem ocupado o lugar de ser uma arquitetura para essa vida que nasce, né, nas suas brechas. E se eu pudesse, talvez, ser alguma coisa nesse mundo, eu queria ser esse pão. Eu queria ser exatamente assim. Ser terra, sabe? E talvez essa seja a imagem que eu gostaria de fechar com vocês, assim. E talvez um dia a gente propor de tomar um café junto e fazer alguns pães de barro juntos. E acho que é isso. É um pão sementeira, um pão berçário, um pão... Um berçário também é uma outra forma de abrigo. Acho que seria isso. Muito bacana, Marcos. Muito bacana.
Tem uma imagem que está aparecendo, você quer comentar alguma coisa sobre? As imagens que eu acabei passando aqui, algumas nem falei, mas é só para vocês entenderem essa relação, talvez agora, de perceber que o corpo ele também ele tenta ser essa arquitetura, ou compor essa arquitetura, arquear uma coberta. Então são questões que vão lidando com essa coisa do espaço público, como essa imagem, por exemplo, um banco hostil, né, de uma arquitetura hostil, onde eu coloco faço um contraplano, né, de papelão, pego o material reciclado da rua e componho e positivo, né, essa parte negativa do pão e deixo ele como uma esteira para se dormir, né, já que ele foi feito, o banco foi feito para esse dispositivo de design, o anti-design, foi feito para impedir as pessoas de serem abrigadas, de elas dormirem nesse lugar. Então, é pensar também esses dispositivos de fazer um contramovimento a essa arquitetura hostil, né? Acho que, acho que são essas coisas, assim, que vão me tocando, me interessando, sabe? Maravilha, Marcos. Aproveitar e agradecer aqui a participação do Alex, do Ramon, técnicos aqui do prédio Multimeios, a direção do prédio que participou, topou o projeto e que estão aqui desde cedo já, desde 8 horas aqui preparando, lutando com as dificuldades inerentes à universidade, né? Mais alguém, alguma consideração? Só agradecer pela entrevista, foi muito rica e é muito importante esses debates que você traz sobre arquitetura, corpo e arquitetura hostil também, né? Acho que deveria ser discutido sempre porque, infelizmente, ainda é algo que algumas prefeituras insistem em trazer para as cidades, como se alguns corpos não pudessem ter abrigo ou um lugar para morar, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, aqui nos últimos dias aqui em São Paulo, a prefeitura está gerando um cerceamento ao espaço público pelas pessoas em situação de vulnerabilidade, e, assim, estão impedindo, inclusive, a distribuição de marmitas e alimento das organizações às pessoas em situação de rua, impedindo que as pessoas façam distribuição de alimento, né, de marmitas. E fora também cercar praças, né, impedindo as pessoas de estarem na praça, né, e também impedindo as barracas, né, de camp, as barracas, os abrigos temporários que eles constroem como forma de se abrigar desse frio dessa cidade, né? É isso então, Marcos. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela. Acho que ficou bem bacana. Foi muito interessante, muito objetivo, muito claro. E mostrou como está claro para você também a tua pesquisa, né? Isso é muito legal e muito bonito. A poética é muito bonita. Alguma coisa? Só agradecer aí pela fala. E bacana assim de ter um panorama assim mais amplo assim sobre a sua produção. Obrigado. Então vamos encerrando por aqui. Marcos, por favor. Opa. Pode falar? Pode concluir? Bem, acho que para a gente fechar, eu quero só dizer que fico muito agradecido, né? Muito satisfeito com a possibilidade de estar muito feliz, né? De ter estado aqui com vocês, tendo essa conversa, falando um pouquinho do que a gente está fazendo, o que a gente tem feito durante esse tempo, né? São 20 e poucos anos, 22 anos de caminhada nesse processo de pensar a cidade, o corpo, né? E agradecer pela escuta, agradecer pela generosidade, pela possibilidade
de compartilhar, né? E reverberar essa situação, essas questões para vocês, imaginando que vocês podem ser também, nesse sentido, contribuintes na reverberação desses assuntos com outras pessoas e começarem também a questionar essas coisas e colocar isso em xeque, sabe? Observar as cidades, observar os espaços públicos, as pessoas que estão nessas cidades, na mobilidade da cidade, tudo isso. E pensar isso para o campo, que a arte tem esse lugar de falar, esse papel, essa função também de falar com muita potência, né? Muito obrigado, Marcos. Obrigado a todos aqui presentes, né? Izzy, Cacau, Ana, Ifta. Vamos encerrando por aqui, então, mais um Performance em Debate. Obrigado a todos. Obrigado, gente.